Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande realizou 662 atendimentos durante o feriado de São João. Só exatamente das pessoas que entraram da sexta para segunda-feira. E aí, dentre esses atendimentos, a unidade de queimados foram atendidas 15 pessoas vítimas de queimaduras provocadas por fogos ou fogueiras. Foram 11 crianças nesse total das 15, 11 crianças com idades entre 0 e 15 anos e 4 adultos. E aí, do dia 1 ao dia 25, o balanço total já soma 28 pacientes, só de atendimentos de fogos e fogueiras. Comparando com a véspera de São João do ano passado, desse ano foram 15, ano passado foram 11, só entre a véspera e o dia de São João. Ou seja, houve um aumento aí desse dia da festa junina. E a gente chamou novamente a doutora Isis Lacerda, que é médica lá do trauma, cirurgiã plástica, que atende exatamente nessa área de queimados, para fazer um balanço e também um alerta, porque ainda tem mais fogueira. São João não acabou não, né, doutora? Bom dia, bem-vinda mais uma vez. Bom dia, muito obrigada, Valéria. É isso mesmo, a gente não estava esperando que esse aumento acontecesse e ainda falta uma semana de São João, né? Ainda falta a festa de São Pedro, ainda tem Jogo do Brasil, que no dia de jogo a gente atende mais acidentes por bomba também, e já estamos com um número igual ao do ano passado, mesmo sem a festa ter terminado. Então, houve um aumento no número de crianças atingidas por bombas de comemoração, por fogos de artifício, por comidas, mas principalmente por fogos de artifício. Foi o maior número que a gente teve. Quais os casos que a senhora atendeu que lhe chamaram a atenção? Crianças, os mesmos casos se repetem. Não temos paciente grave internado por... Temos pacientes queimados graves, mas internados por outras causas. Internados por motivos relacionados à festa junina, nós não temos. Não foram queimaduras tão graves que requiseram internação. Mas criança com a mão queimada por bomba, com a face, com o tórax queimado, por acender fogos de artifício sozinhas ou do lado de um adulto, mas que o adulto não estava tão junto, tão atento na hora que isso aconteceu. E de fogueiras também? Não, nós não tivemos queimaduras para chegar no hospital de trauma, só uma queimadura de adulto, de fogueira, mas de criança não. Doutora, por que é tão comum, por mais que se fale, tem a campanha de prevenção de queimaduras, a imprensa divulga tanto, a gente divulga antes, já fazendo alerta, faz hoje um balanço como esse, já preventivo, mas ainda é tão comum, principalmente crianças, olha, chama a atenção das 15 pessoas, 11 crianças. 11 crianças. De 2016 para 2017, o número caiu pela metade. Foram 42 casos e passou para 29. Que pela metade caiu 11 casos. Mas esse ano eu acredito até que por ainda faltar Jogo do Brasil, ainda faltar a noite de São Pedro, a gente vai até chegar aos números do ano passado. A história se repete porque a comemoração é sempre relacionada a isso, a fogos de artifício, as festas cada vez maiores. Mas falta mais cuidado dos pais? Eu acredito que sim, que por mais que a gente ensine a criança, a gente alerta a criança, a gente oriente como é que ela deve se comportar para evitar a queimadura e quando a queimadura acontecer, mas a criança ela não tem discernimento, ela não é responsável, né? As festas hoje, elas têm os fogos elas estão mais elaborados, são mais bonitos, mais atrativos, a festa tem muitas pessoas, então às vezes não dá tempo, bebem, às vezes não dá tempo a olhar para a criança na hora do fogo, ou termina deixando uma criança com a outra, porque a história sempre tem um momento que foi aquele segundo que tirou o olhar da E os tipos de queimaduras? Geralmente segundo grau, é a queimadura mais frequente, que é aquela queimadura com a bolha. A queimadura mais grave é a de terceiro e a mais suave, né, a menos grave é a de primeiro grau. Essa queimadura de primeiro grau, muitas vezes ela não vai para o trauma. O paciente só faz um vermelhão no local da queimadura, dor, toma um analgésico e geralmente ele não vai. Então, a gente, muito caso de queimadura de primeiro grau a gente não recebe. Se resolve pelos serviços de saúde, por postos de saúde e não chegam ao trauma. Mas há casos de que as crianças e os adultos ficam com sequelas? Sim, muitos deles ficam com sequelas, desde sequelas funcionais, porque a queimadura ela pode pegar uma área de articulação, uma queimadura que atinge o pescoço, a axila, o cotovelo, a dobra do joelho, ela vai limitar o movimento daquele membro.
tem a cicatriz da queimadura, que além de uma questão estética, também, quando essa cicatriz ela é exagerada, o queloide, a cicatriz hipertrófica, ela é dolorosa, ela coça, ela é desidratada, é uma pele endurecida, é aquela sequela que tanto vai influenciar do ponto de vista psicológico, como do ponto de vista funcional mesmo, de limitar a vida da pessoa. Isso é um problema para ela. Carregar aqui podia ter sido evitado por minutos de atenção, e não foi. Inclusive a casos de cirurgias plásticas, que é o Sim, a especialidade que cuida do atendimento aos queimados é o cirurgião plástico. Então, a ala de queimados, ela tem vários, ela é multidisciplinar, tem vários profissionais, mas o médico da ala de queimados é o cirurgião plástico. Então, são cirurgias plásticas o tratamento da queimadura, desde o curativo, que é feito sob anestesia, a debridamento para tirar aquelas bolhas, aos enxertos, quando precisa, retalhos, a correção de cicatriz, liberação de cicatriz, de membro que fica repuxado. Então, tudo isso são cirurgias plásticas. A perda de membros, a senhora já viu? Já aconteceu perda de membro, inclusive de criança, de dedo, da mão, de visão. Nós já tivemos casos por bomba. Tem crianças que às vezes manuseiam bombas que são de adulto mesmo, né? que é para adulto profissional usar. E já é arriscado para um adulto. Um adulto que vai usar uma bomba que foi feita para explodir num evento, ele não tem condição. Ele não tem conhecimento suficiente do produto para poder soltar. E muitos deles, vai tentar acender esse fogo, ele não funciona, ele vai olhar o que aconteceu, aí é o momento que o fogo explode. Inclusive, o próprio Corpo de Bombeiros esteve aqui com a gente, fala que é muito comum, quando a bomba falha, as pessoas vão lá se aproximar. Tenta mexer, quando ela funciona. E melhorou muito porque a fiscalização do Corpo de Bombeiros é muito rigorosa. Antigamente a gente tinha aquelas áreas ali fora da cidade que vendia fogos de todo jeito, eles se explodiam lá mesmo. A gente já teve caso aqui de barraco explodir. Eu lembro que os donos da fábrica de fogos, os 2 morreram no trauma, queimados, porque a fiscalização melhorou muito e isso reduziu muito. A venda de fogos não é mais fogos clandestinos, mas ainda acontece por causa do manuseio errado do fogo. E tem também as outras queimaduras que nessa época as pessoas estão mais em casa, cozinhando, de fogão, né? Sim, por óleo, de fogão, cozinhando quente. Por óleo, por queimadura por água quente do milho. As comidas de milho de São João, elas são feitas em recipientes grandes, né? Mais difícil de manusear, tem mais pessoas na casa. Às vezes tem pessoas estranhas que não conhecem a casa, a cozinha. E chegam acidentes, assim, de mulheres, chegam acidentes. Muitos a gente recebe. E também recebe as queimaduras nas mãos elétricas de criança, nessa época. Como assim? Criança tem muito extensões no meio da casa, vários fios ligados. Sempre chega uma queimadura de mão. Choque na mão. Um choque ou uma queimadurazinha elétrica no dedinho da mão. Às vezes aquilo dali destrói tendão, limita o movimento do dedo. E isso aqui fora o sofrimento que a criança tem. E fora o risco, né? Porque o choque. E fora o risco do choque. O choque pode matar. Então fica aí o alerta, né? Fica o alerta, tentar evitar a queimadura por todos esses meios, por fogos de artifício, por fogueira, por comida típica. Ter cuidado principalmente nas crianças, que são as sequelas mais graves, elas são nas crianças e nos idosos, mas o idoso parece que é mais cuidadoso com esse tipo de queimadura. Queimadura de idoso que a gente recebe geralmente não é essa, é aquela queimadura de cigarro, de fogão a lenha, isso é uma outra queimadura. Mas se a queimadura vier a acontecer, a única coisa a se fazer em casa é tirar o agente que está queimando, molhar com água fria, abre a torneira, bota embaixo da torneira, ou pega uma garrafa d'água, coloca na queimadura, para que resfrie a queimadura. O processo de queimadura precisa ser interrompido. Isso vai aliviar a dor na hora e vai parar a queimadura. Pode até tomar um analgésico e procurar um serviço de saúde. Envolver com um pano limpo, um curativozinho limpo, procurar um serviço de saúde. Não existe nenhuma substância doméstica que a gente oriente colocar. Então, o paciente, por mais que ele ache, tenha história, tenha aprendido fazer, não colocar nada sobre a queimadura. Pode piorar. Pode piorar a queimadura e vai ter que remover quando chegar no hospital. Vai doer mais, vai aprofundar, vai traumatizar mais. É simples. Água, gelo e um paninho limpo. E um paninho limpo leva para o trauma ou para o serviço de saúde próximo de casa. Melhor ainda é prevenir. Não precisar de nada disso, né? Para que a festa realmente seja só com alegria. Sim. Obrigada, doutora Obrigada Isis Lacerda, médica, cirurgiã plástica do Hospital de Trauma, mais uma vez aqui conosco. Até a próxima. Obrigada, até mais.